Gostas de castelos? São muito fixes, faz parte da história e gosto muito de estar aqui. Penso que eu sou uma princesa e acredito que vieram aqui princesas, reis, rainhas e muito mais. E a Leonor não se engana na presença de monarcas aqui, pois em Celurico da Beira o rei castelhano Juan I assinou testamento antes da Batalha de Aljubarrota. O extremo norte da Serra da Estrela sempre foi um ponto vital de passagem. Por isso, não é de estranhar os constantes cercos militares sofridos por este castelo. Um deles até aparece no brasão da terra e não envolve leoneses, castelhanos ou mouros. Esta foi uma das poucas praças no país que se manteve fiel ao rei deposto Dom Sancho II. Conta a lenda que a derrota foi evitada, mesmo sem nada para se comer. Uma águia traz uma truta para dentro do castelo e o alcaide faz um banquete com tudo o que lhe restava e manda entregar a truta ricamente cozinhada, com tudo o que restava dos aprovisionamentos do castelo, manda a entregar num acampamento inimigo em forma de bluff. O Afonso, que ainda não era terceiro, era o bolonhês, acabou por abandonar o cerco e esperar a morte de Dom Sancho II. E só aí conta-se o alcaide terá ido entregar as chaves do castelo ao rei morto antes de jurar lealdade ao novo rei, ao Afonso III. Assédios que ditaram o evoluir da fortificação bem perto do Mondego. A torre de homenagem primitiva estava no topo da rocha, no centro do recinto. A que permanece será já do tempo de Dom Dinis ou Dom Fernando. Ela é construída para uma defesa mais ativa, portanto há um reforço de toda a muralha com a torre e com os dois torreões que lhe são acrescentados. E isso permite uma defesa, a chamada defesa mais ativa, que permite uma intervenção muito mais direta no confronto com o inimigo. E é na torre que se está a preparar o futuro próximo da estrutura, como bastião de entrada em Celurico da Beira. A esta estrutura devemos a existência de um povoado e devemos o seu constante repovoamento e a sua constante remodelação e, portanto, é essa história que queremos contar precisamente na Torre do Castelo, que já serviu de torre de relógio, que já serviu para ter o sinal que servia os bombeiros voluntários, portanto, para dar o sinal de alarme e de alerta à população. E este castelo serve o propósito da cultura. A cultura é o capital e a capital da paz, portanto, é esse propósito que lhe queremos devolver. Celurico quer assim, bem assente na terra, uma história que ganhou asas para outros continentes. Até porque o aviador Sacadura Cabral, que fez a primeira ligação aérea ao Brasil pelo Atlântico Sul, é um dos notáveis da terra. Uma espécie de reedição de uma viagem feita séculos antes por outro Cabral. Neste caso, Pedro Álvares Cabral, nascido em Belmonte. As maiores certezas sobre o castelo de Belmonte recuam ao século XIII, quando o rei ordenou ao bispo de Coimbra, Egas Fafes, que construísse uma fortificação. Mas é definitivamente nas mãos dos Cabrais que recupera a importância perdida com o afastamento da fronteira com Castela. Já no reinado de Dom Afonso V, 1466, vem para cá o pai do Pedro Álvares Cabral a residir. Portanto, torna-se a residência oficial dos Cabrais. Ele nasce aqui no castelo e com 12 anos é chamado ao reino. E vai para Lisboa estudar. E é a partir daí que ele se torna no grande fidalgo e no grande descobridor que foi Pedro Álvares Cabral. É a família Cabral que muda paulatinamente a face de um edifício com função militar e sede para povoar a zona para uma residência com vista privilegiada para a Serra da Estrela, até ao momento da catástrofe.
Tivemos aqui, portanto, um grande incêndio, onde caiu o telhado, a zona que fazia parte da residência oficial dos Cabrais, e a partir do século XVII os Cabrais saem aqui do castelo. Mas a memória, sobretudo de Pedro Álvares Cabral, não se apagou, como recorda a cruz em pau-brasil, oferecida pelo presidente brasileiro Juscelino Kubitschek, um símbolo cristão numa terra onde o judaísmo se conseguiu esconder das perseguições. Devia-se investigar mais, porque há muitos historiadores que já falaram nisso, que a esposa do Pedro Álvares Cabral tem raízes judaicas, tinha raízes judaicas. Portanto, há sempre aqui, e na ida do Pedro Álvares Cabral para o Brasil, também foram muitos judeus na sua nau. Há esta tolerância, por isso dizemos que Belmonte é uma terra de tolerância. Mas se quanto aos Cabrais há dúvidas por esclarecer, em Belmonte há outras bem mais antigas, também sem solução completa, para que serviria a Torre de Centuncelas. Enigmático, porque sabemos que é da época romana, mas a sua funcionalidade ainda está envolta a algum mistério. Seria um edifício provavelmente não privado, mas do Estado, e dedicado aqui um pouco à extração do minério, mas é bom que haja esse mistério porque faz com que investigadores de diversas áreas estudem este monumento. Mas são muitos os que têm interesse numa visita a Belmonte, onde do Brasil a Israel não falta quem torne este um ponto de passagem obrigatório.